bem, senhores? Caros amigos, acadêmicos da Faculdade de Quirinópolis, terceiros períodos A e B, chegamos aqui ao final das nossas aulas em EAD. Gravamos aí, essa é a 14ª aula, que foram gravadas aqui no Centro Jurídico Advogados, para poder levar até você, acadêmico, a melhor maneira de poder continuar os seus estudos. Nós gravamos aí 9 aulas aos terceiros períodos e 5 aulas aos alunos dos quintos períodos, e nós fizemos então 5 aulas sobre ilicitude e 4 aulas sobre culpabilidade a você do terceiro período. Você tem aí à sua disposição 9 aulas em EAD, e o pessoal do quinto período nós conseguimos resumir o conteúdo em 5 aulas, e eles têm lá também à disposição essas 5 aulas. Nós estamos finalizando então os elementos que compõem a culpabilidade. Vamos falar agora da exigibilidade de conduta diversa, o último elemento que compõe a culpabilidade. Já vimos que para que se reconheça a culpabilidade, para que se reconheça a responsabilidade do agente, é necessário que se tenha a presença da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. Esse último elemento da culpabilidade vamos ver agora na nossa última aula em EAD. Nós vimos lá os elementos que excluem a imputabilidade. Vimos o erro de proibição que exclui a potencial consciência da ilicitude. Vimos a diferença de erro de proibição e erro de tipo. Vimos que o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade, enquanto o erro de proibição é uma equivocada compreensão da ilicitude do fato. Vimos que nós temos o erro de direito. Erro de direito é o desconhecimento da norma, e o erro de direito é inexcusável, é injustificado, e o agente responde pelo ato praticado. Então, erro de direito injustificado, erro de direito não recepcionado pela norma. O erro de direito é quando o indivíduo alega que não conhece a lei. E o desconhecimento da lei, como nós sabemos, é inexcusável. O erro de proibição, o indivíduo ele conhece a lei, ele não fala que não conhece a lei, ele tem uma equivocada interpretação. Ou um erro de proibição direto, porque ele acredita que aquela conduta que ele está praticando está certa, que não existe, que ele não está fazendo nada errado, que o que ele está fazendo é certo, que o que ele está fazendo é legal. E o erro de proibição indireto é aquele que onde o indivíduo ele se equivoca quanto aos limites daquela repulsa, ele se equivoca quanto aos excessos, e aí então ele se equivoca quanto aos limites dessa repulsa. Ou ele acredita que existe um tipo penal permissivo, onde ele acredita que ele está acobertado por algum tipo penal permissivo. E aí ele pratica a conduta de forma equivocada, numa interpretação equivocada a respeito da ilicitude do fato. Tudo bem, senhores? Então agora nós vamos analisar o último elemento que compõe a culpabilidade, ou seja, a exigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? Vamos lá para o quadro então, para que nós possamos finalizar os nossos estudos em EAD. Tudo bem, senhores? Exigibilidade de conduta diversa. O Código Penal, no artigo 22, ele traz a coação irresistível e obediência hierárquica, que são as duas excludentes legais da exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, senhores, já estudamos ela, já falamos dela muitas vezes, em muitas oportunidades. Lá quando nós falávamos da atuação do bombeiro, que tinha a obrigação de enfrentar o perigo, e ele teria cometido um fato típico e ilícito, mas por toda forma não seria exigido que ele tivesse uma conduta diferente daquela que ele teve, né? Na situação lá da menina que estava sendo estuprada, né, no excesso
excusável lá, né? Onde a menina ela não seria responsabilizada, apesar de ter cometido o excesso, ela mesmo assim ainda teria excluído a sua culpabilidade por não exigir que ela tivesse tido uma conduta diferente daquela que ela teve naquele momento. Então, a exigibilidade de conduta diversa, a gente já vem aí trocando ideia com ela sobre ela durante todas as nossas aulas. Mas, com relação a excludentes, a exigibilidade de conduta diversa, ela tem as excludentes legais e as excludentes supralegais, assim como a ilicitude. As excludentes legais da exigibilidade de conduta diversa é a coação irresistível ou a obediência hierárquica. O artigo 22 fala assim, olha, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Muito bem, senhores. Então, a primeira excludente legal, coação irresistível. Lembra que nós falamos com vocês sobre a coação moral e a coação física? Aqui o dispositivo trata da coação moral. É aquela onde o meliante ele sequestra o filho de uma determinada pessoa e fala para essa pessoa que vai ter que pagar o preço do resgate. O preço do resgate é um valor absurdo que o pai do sequestrado não tem, e aí faz com que ele vai praticar um crime de roubo num banco para arrumar o dinheiro. Ora, por que ele foi praticar o crime de roubo? Porque ele não tinha condição e ele estava realmente sob coação moral irresistível. Ou então aquele gerente de banco que os meliantes sequestram a família do gerente e obrigam o gerente a facilitar a ação dos meliantes também num crime de roubo a banco. Ou seja, qualquer situação onde você está numa coação moral irresistível, onde você não tem outra opção que não seja fazer aquilo que estão determinando que você faça. Se você estiver nessa condição, você estará cobertado por uma excludente legal de culpabilidade, porque não será exigido que você tivesse tido uma conduta diferente daquela que você teve. E quem é que vai responder, então, pelo ato que você praticou? Vai responder o autor da coação, quem obrigou você a praticar esse fato. Tudo bem, senhores? E a coação física irresistível? A coação física irresistível, nós já vimos que ela não exclui a culpabilidade. A coação física irresistível exclui a tipicidade, porque na coação física o agente não praticou a conduta. Quem praticou a conduta foi um terceiro que coagiu ele fisicamente e obrigou com que ele tivesse praticado essa conduta. Obrigou de forma física. Tem algum exemplo na doutrina, inclusive assim, senhores, olha, pega os meliantes, então, que sequestram a família do gerente do banco, certo? Deixa a família do gerente do banco sob o domínio dos meliantes e determina que o gerente vá à agência para organizar e facilitar a ação dos meliantes. Olha, o gerente do banco ele vai sozinho para a agência, sob uma coação moral irresistível, porque a sua família está sob a mira dos sequestradores. Tá, aí eu tenho uma coação moral irresistível. Mas e se um dos meliantes for junto com o gerente? Se o gerente ele vai na companhia de um dos meliantes, o cara vai junto com ele. Ora, se o cara vai junto com ele, está ao lado dele, acompanhando ele o tempo inteiro, eu não tenho mais uma coação moral irresistível. Eu tenho uma coação física irresistível. Aí quem praticou a conduta já não foi o gerente do banco, quem praticou a conduta foi o cara que estava em cima dele o tempo inteiro. Tudo bem, senhores? Então, essa é uma diferença proposta pela doutrina.
Então eu tenho a coação moral irresistível como excludente da exigibilidade de conduta diversa. Uma excludente legal. Tudo bem, senhores? E a coação física exclui não a culpabilidade, exclui a tipicidade, porque a conduta foi praticada por terceira pessoa. E a outra excludente legal da exigibilidade de conduta diversa é, como nós estamos vendo aqui, a obediência a uma ordem de um superior hierárquico. Nossa! Uma ordem de um superior hierárquico. Senhores, agora, essa ordem de um superior hierárquico, ela exige, evidentemente, alguns requisitos para que se reconheça a ordem do superior hierárquico. Que requisitos são esses? Primeiro, tem que existir um superior e um subordinado, né? Tem que ser no mínimo duas pessoas, eu tenho um superior e um subordinado. Segundo, é preciso que haja uma relação de direito público entre superior e subordinado. Não dá para ser uma relação de direito privado entre patrão e empregado, não é possível. Não dá para ser uma relação, por exemplo, entre as pessoas que frequentam uma igreja e o pastor da igreja, né? Não é possível. A única situação que se reconhece, até porque o dispositivo fala em superior hierárquico, né? Que este superior hierárquico dá uma ordem ao subordinado. E esse tipo de relação jurídica nós só encontramos no ambiente de direito público, né? Então, quais são os requisitos? Primeiro, eu tenho que ter um superior. Segundo, eu tenho que ter o subordinado. Eu tenho que ter uma relação de direito público entre eles. Eu tenho que ter uma ordem do superior para o subordinado. Essa ordem tem que ser ilegal. A ordem tem que ser ilegal, porque se a ordem for legal, não há nem que se falar em crime, né? Então, a ordem tem que ser ilegal, mas, apesar da ordem ser ilegal, essa ordem ela não seja manifestamente ilegal. O que quer dizer não ser manifestamente legal? Quer dizer que a ordem tem uma aparente legalidade. Apesar dela ser ilegal, mas ela não é assim, essa ilegalidade ela não é descoberta por qualquer pessoa. Então, são esses os requisitos. Primeiro, um superior, depois um subordinado, depois uma relação de direito público entre os dois. Depois a ordem do superior para o subordinado, a ordem tem que ser ilegal, porém essa ilegalidade da ordem não pode ser manifestamente ilegal, ou seja, ela tem que vir revestida de aparente legalidade. Tudo bem, senhores? Vamos dar exemplo de uma ordem não manifestamente legal e de uma manifestamente legal. Vamos pegar, por exemplo, um superior hierárquico. Por exemplo, vamos pegar aí um sargento que fala para um soldado tirar a confissão de um indivíduo que está detido e manda o soldado tirar essa confissão a qualquer custo. Aí o soldado vai lá e força o indivíduo a falar realmente aquela situação que ele não gostaria de ter falado. E aí o soldado, de repente, não estou dizendo que isso acontece, nem que isso é uma situação que é aceitável de forma nenhuma, é só a título de exemplo, como poderia pegar qualquer outra situação, mas o soldado vai lá e de repente pratica uma lesão corporal leve na pessoa que está detida. E posterior a isso ele responderá pelo crime de lesão corporal de natureza leve. E aí, quando ao ser questionado por isso, ele fala, não, que eu cumpri uma ordem do sargento, né, que mandou eu ir lá e fazer isso, né, e forçar a confissão da pessoa que estava detida. Ora, existia uma relação entre um superior e um subordinado? Sim. Essa relação ela originava de um funcionalismo público, de um direito público? Sim. Essa ordem ela era ilegal,
Sim, era ilegal. Agora, a ordem era manifestamente legal? O soldado, ele tinha plenas condições de saber que aquilo era proibido? Na nossa ótica, sim. Então, este soldado será acobertado por essa excludente de exigibilidade de conduta diversa? Não. E como é que ficaria então a responsabilidade penal? Os dois vão responder pelo crime. Tanto o cara que mandou, quanto o cara que foi lá fazer. Coautoria. Eu tenho um mandante e tenho um cara que executou, né? Ainda em concurso de pessoas. Vamos então dar um exemplo. Então essa ordem, ela existe todos os requisitos, falta um requisito que é ela ser manifestamente legal, ou seja, ela vir camuflada de aparente legalidade. Essa ordem, que nós vemos o exemplo aqui, ela não veio acobertada ou encoberta de aparente legalidade, até porque estava na cara que ela era ilegal, e tanto o soldado que foi lá para cumprir a ordem, quanto o cara que mandou, os dois responderão pelo crime. Tá, vamos ver uma que não seja manifestamente legal. Vamos imaginar que tem um policial que está fazendo a segurança numa audiência criminal de instrução e julgamento. O juiz, via de regra, ele não é um superior hierárquico do policial. Porém, ali no ambiente administrativo forense, evidentemente que o juiz, requisitando a força policial, essa força policial, os membros da polícia, eles estão ali subordinados à determinação do juiz. Então, numa audiência de instrução e julgamento, na sala de audiência, vamos imaginar que tenha um entrevero ali, uma discussão acalorada entre o advogado e o juiz. O advogado não concorda com os atos do juiz e ele tem uma discussão acalorada. E o juiz resolve ali decretar a prisão do advogado. Um crime de desacato, né? E aí o juiz determina que os policiais que estão ali naquela sala da audiência façam a prisão do advogado, determina inclusive que ele seja algemado e que seja conduzido pelos corredores do fórum com algemado de mão para trás. E aí os policiais obedecem essa ordem do juiz e assim faz o procedimento. Ora, senhores, evidentemente que essa ordem ela é arbitrária, ela é ilegal por todos os meios de excesso que esse magistrado cometeu. Agora, os policiais que executaram essa ordem, eles têm a obrigação de falar para o juiz: não, eu não vou fazer isso, excelência, eu vou até conduzir ele na delegacia de polícia, porque o senhor está dizendo que ele cometeu o crime de desacato, nós vamos conduzi-lo para a delegacia, mas nós não vamos fazer um uso excessivo da força, porque não tem necessidade. Né? O policial não vai falar isso para o juiz, o juiz mandou, ele vai fazer, né? Vai algemar e vai sair aí levando o advogado algemado pelos corredores do fórum, causando ao advogado todo tipo de constrangimento. Tá, o que o advogado vai fazer? Meu querido, vai processar esse juiz até a 5ª geração da família dele, né? Vai processar o Estado, vai processar o juiz, agora vai processar o policial? Uai, a não ser que o policial tenha ido muito além do que o juiz mandou fazer. Se o policial fez só o que o juiz mandou fazer, prendeu, algemou para trás e saiu pelos corredores afora do fórum, o policial cumpriu estritamente o que o juiz mandou fazer e o policial não tinha como saber que essa ordem era manifestamente legal ou que ele estava cometendo uma ilegalidade, né? E aí então o policial vai estar acobertado pela excludente da exigibilidade de conduta diversa, porque qualquer policial, qualquer soldado que estivesse no lugar dele, teria feito a mesma coisa, teria cumprido a ordem do juiz. Não é isso, senhores? Muito bem. Então aí nós temos as duas excludentes legais de exigibilidade de conduta diversa. As duas excludentes legais de exigibilidade de conduta diversa. Quais são elas? Coação moral irresistível e ordem de superior hierárquico. Tá certo, senhores? Só relembrando, quais são os requisitos para que tenhamos a ordem de superior hierárquico? Primeiro, eu tenho que ter um superior,
depois eu tenho que ter um subordinado, depois entre o superior e o subordinado eu tenho que ter uma relação de direito público entre os dois, depois o superior tem que dar uma ordem para o subordinado, essa ordem tem que ser ilegal, porém essa ordem não pode ser manifestamente ilegal, ela tem que vir revestida de aparente legalidade. Porque se ela for manifestamente ilegal, não há excludente de culpabilidade através da exigibilidade de conduta diversa. Aquele exemplo que nós falamos para você do policial obedecendo o sargento para ir lá puxar a língua do cara que está ali detido. Tudo bem, senhores? Porque tanto o soldado quanto o sargento sabem claramente que isso é ilegal e aí, portanto, não estará acobertado por essa excludente de culpabilidade. Responderá pelo crime tanto o soldado quanto o sargento. Agora, quando o policial, o soldado ou o sargento obedece uma ordem do juiz, nesse exemplo que nós falamos, de prender o advogado e sair com ele algemado, no meu entendimento, o único responsável pelo fato foi o magistrado, foi o juiz, e o soldado ou o policial que cumpriu a ordem, ele estará acobertado por essa excludente legal de culpabilidade que exclui a exigibilidade de conduta diversa através do cumprimento de uma ordem de superior hierárquico. Tudo bem, senhores? Finalizamos então as excludentes legais de exigibilidade de conduta diversa. Agora nós vamos analisar as excludentes supralegais de exigibilidade de conduta diversa. As excludentes supralegais, senhores. Bom, são aquelas que, embora não previstas expressamente na lei, elas levam à exclusão da culpabilidade, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende que existem outras causas de exclusão da culpabilidade, além das expressamente previstas ali no tipo penal, né? E ele argumenta para essa razão o seguinte, que a exigibilidade da conduta diversa é um verdadeiro princípio geral da culpabilidade, né? Contraria frontalmente o pensamento finalístico punir o inevitável, né? Como que vai punir o inevitável uma situação que não seria possível do agente comportar de forma diferente da que ele comportou, né? E segundo, que a culpabilidade, para configurar-se, exige certa normalidade das circunstâncias ali no momento do fato, né? Uma certa normalidade das coisas. À medida que as circunstâncias se apresentam absolutamente anormais, né? Deve-se suspeitar da presença dessa normalidade também no ato volitivo, né? Na situação onde o agente ele teria condição de escolher e decidir o que fazer, né? Porque ali naquela situação em que ele se encontrava, ele não tinha outros meios para agir que não fosse a forma com que realmente ele agiu, né? Segundo Fernando Capês, não há como cobrar uma condenação em hipótese nas quais, embora tenha o legislador esquecido de prever isso expressamente lá no Código Penal, verifica-se claramente a anormalidade de circunstâncias concomitantes, ou seja, aquelas que acontecem ao mesmo tempo, né? Que levaram o agente a agir da forma diversa do que realmente ele faria em uma situação normal, não é? Por essa razão, não devem existir limites à adoção das causas dirimentes, né? Então, sempre que o agente estiver numa circunstância onde eventos concomitantes estão agindo todos ao mesmo tempo e faça com que ele obrigatoriamente tome uma atitude da qual ele não tomaria em circunstâncias normais, evidentemente que isso tem que ser olhado com muito cuidado, né? E que deve-se desconfiar realmente se o agente ele tinha ou não tinha condição de agir de acordo com a lei, né? Qual era realmente a real situação dele. Tudo bem, senhores? Com isso, então, nós encerramos todo o conteúdo do terceiro período para este semestre, né? Encerramos todo o conteúdo. O nosso conteúdo, a nossa ementa era tipicidade,
ilicitude e culpabilidade. Com isso nós finalizamos, esgotamos o conteúdo. Vocês têm aí à disposição de vocês, o terceiro período, 9 videoaulas, né, falando de ilicitude e culpabilidade, e tipicidade também, englobando tudo isso. Vocês têm um apoio teórico, né, que foram encaminhados aí para vocês, toda a teoria disso que nós falamos, né? E vocês têm então toda essa fonte de pesquisa lá da doutrina. Vocês têm a opção de outros professores aí, mestres, né, que estão aqui no YouTube com outras aulas que tratam do mesmo assunto, né, que vocês podem também sentir aí a explicação de outros professores que de repente explicam de uma forma mais compreensível para você. Então você também tem essa opção de ver outras videoaulas ministradas por outros professores em relação ao mesmo tema. Você tem as questões que foram encaminhadas, né, para que você pudesse treinar aí a aplicação desses conceitos em fatos hipotéticos que foram criados e encaminhados para que você aplique a norma aos casos concretos, não é isso? Você pode tirar dúvidas. Toda dúvida que você tiver a partir de agora, porque até esse momento nós nos dedicamos exclusivamente à gravação dessas videoaulas, mas a partir de agora eu já vou ter disponibilidade para começar a responder as perguntas. Então vocês que tenham dúvidas, fiquem à vontade. Eu gostaria que encaminhasse as dúvidas não no meu WhatsApp privado, mas encaminhasse lá no nosso grupo Os Melhores em Penal, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de muitos outros e nós pudéssemos ir conversando, trocando ideias, dirimindo esse assunto lá no grupo. Gostaria, se possível, você fazer igual a Lara fez. Eu ainda estou devendo a resposta da Lara, mas agora, terminando esse conteúdo, eu vou ter a oportunidade de respondê-la. Você fazer lá, gravar, né, você fazer um áudio e vídeo, né, e fazer a pergunta e lançar lá no nosso grupo Os Melhores em Penal, para que eu possa ir respondendo essas perguntas e a gente ir sempre trocando ideia, né, para que nós possamos estreitar aí esse nosso contato, não só através da videoaula, mas através dos grupos de WhatsApp, para que a gente pudesse continuar aí essa sequência, até que nós tivéssemos oportunidades de retornarmos, né, às aulas presenciais. Quero dizer a você que todo o conteúdo que foi colocado aqui através das aulas de EAD, dessas 9 aulas, mais todo aquele conteúdo que foi encaminhado para você através da doutrina que foi encaminhado, tudo isso será cobrado nas provas orais. Tudo. Todas essas aulas serão consideradas como se tivessem sido presenciais. Então, tudo vai ser cobrado na prova oral, na prova escrita, né? E em qualquer outra atividade, em qualquer outra avaliação que for feita para a conclusão desse semestre. Tudo bem, senhores? Então, apesar de nós não estarmos presencialmente na faculdade, esse meio que nós escolhemos juntamente com você para que você tivesse essas aulas por videoaulas, por EAD, foi uma escolha que nós fizemos consensual, tanto da administração da faculdade, quanto minha enquanto professor, enquanto você aluno. Nós escolhemos então e decidimos por esse tipo de aula. Evidentemente que vai ter uma cobrança em cima disso, e todas essas aulas que nós colocamos à sua disposição, nós vamos fazer provas orais de tudo isso, e as nossas provas escritas também terão por base essas aulas em EAD. Tudo bem, senhores? Me coloco inteiramente à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer situação que os senhores queiram. Estou, a partir de agora, inteiramente à disposição para que nós possamos trocar ideia, responder, falarmos, e nós vamos usar a partir de agora o instrumento para que a gente possa fazer essa conexão através lá do grupo do WhatsApp, Os Melhores em Direito Penal. Pessoal, quero aqui agradecer imensamente ao Anderson, que me acompanhou durante todas essas aulas. Foi uma pessoa absolutamente gentil, compreensiva, teve uma paciência enorme,
porque eu vou dizer para você sinceramente, para nós gravarmos uma aula aqui de 40, 50 minutos, essa aula demanda um tempo aproximadamente aí de umas 6 horas para você gravar, editar, renderizar, para que a gente possa assistir essa aula, corrigir alguns erros que porventura aconteceram, fazer a edição de novo, corrigindo os erros, renderizar de novo e depois para publicar essas aulas no YouTube. Cada aula dessa, de 60 minutos, 50 a 60 minutos, leva em torno de 6 a 7 horas para que possa ser disponibilizado para você. Tudo isso com um único objetivo, que você possa ter o melhor material, que você possa ter a melhor condição de áudio, a melhor condição de vídeo, para que você possa ter as melhores informações. E jamais eu poderia fazer isso, evidentemente, sem o profissionalismo, sem a dedicação do meu amigo Anderson, e que esteve conosco durante todo esse tempo. A você, Anderson, meu agradecimento, meu abraço, e eu tenho certeza que você fez realmente um trabalho excepcional. A sua produção de áudio e vídeo, eu tenho certeza absoluta que ficaram perfeitas. Agradeço também, já agradeci na primeira aula, volto a agradecer agora na última, ao professor Paulo Henrique, nosso coordenador do curso de Direito. Agradeço ao professor Marcos Divino Santos, o nosso coordenador pedagógico da Faculdade Quirinópolis, e especialmente a professora Anésia Ferreira Santos, que é a nossa diretora-geral, a nossa chefa suprema, né? E que tem nos dado todo o apoio para que nós possamos levar até você as melhores opções possíveis de superar aí esse momento difícil, né, de pandemia, até que nós possamos voltar aí a ter as aulas presenciais. Tudo bem, senhores? Para mim foi um prazer, espero que você tenha gostado e vá nos perdoando aí por algum erro, algum equívoco e que passou pelo nosso crivo e acabou chegando aí nessas aulas em EAD publicadas aí no YouTube. Tudo bem, senhores? Um beijo, um abraço. Até a próxima.